Bom dia pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Arthur e hoje nós vamos fazer a gravação do nosso penúltimo capítulo de Lucas, a saber, capítulo 23. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais dias de vida que o Senhor tem nos dado, meu Deus, agradecemos, meu Pai querido, por nós termos levantado da cama hoje, Senhor, e por nós estarmos respirando e com todos os nossos órgãos funcionando perfeitamente. Meu Deus, Senhor, agradecemos pela tua paz, tua misericórdia para conosco, Senhor. E além do mais, Senhor, pelo sacrifício na cruz, Senhor, que nos possibilitou reconciliar-nos com Deus Pai. E assim, Senhor, quando o Senhor voltar ou quando nós morrermos, nós vamos com toda certeza se obedecermos os teus caminhos para junto do Deus Pai. Senhor, meu Deus, Senhor, agora vem lhe pedir que tu, meu Deus, abençoe as pessoas que estão ouvindo essa gravação, Jesus, para que elas possam receber o Espírito Santo e assim entender com mais clareza o que eu irei falar. Também, Senhor, vem lhe pedir que o Senhor me abençoe com o Espírito Santo para que não seja eu que falo, mas Ele que fale por meio de mim, para que assim as pessoas ouçam mais claramente ainda, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus, isso te peço, desde já te agradeço. Amém e amém. Vamos lá. Lucas 23. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O senhor está dizendo isso? Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando esse em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso. Devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Jesus é condenado à morte. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: Vocês me apresentaram esse homem como sendo um agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro, ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa, a saber, a Páscoa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com esse! Solte-nos Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais alto, ainda mais: Crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto Jesus entregou-os à vontade deles. A crucificação de Jesus. E, enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: Caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque, se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também era levar os outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, ou Gólgota, né? Bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes.
O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, ou escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é rei dos judeus. Que muita gente vê ali escrito INRI, né? Que é Jesus. O Jesus no latim é com I ao invés de J. Então é Jesus, Nazarenos, Rex Iuderium, que é o INRI, né? Que seria a tradução para o português. Este é o rei dos judeus. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estamos sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos conheciam Jesus, e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando essas coisas. O sepultamento de Jesus. E eis que havia um homem chamado José, a saber, José de Arimateia, membro de Sinério, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Bem, essa leitura de Lucas 23 acaba que é um capítulo muito triste, né? Que nós vemos a morte do nosso Salvador. Mas igualmente feliz por causa pelo sacrifício dele, unicamente pelo sacrifício dele, que nós somos redimidos por esse sangue, lavados e tornados mais alvos que a neve, como já diz o salmista, e como já diz a própria música da harpa cristã, e entre outros hinários. Mas bem, ali Jesus entregou a sua vida para salvar-nos, e assim nós hoje temos a possibilidade de que, se seguirmos o caminho dele, de acordo com o que está na Bíblia, se seguirmos tudo que a Bíblia diz à risca, nós temos a possibilidade de nos encontrarmos com Deus Pai, que preparou mansões para todos que forem morar com Ele. Mas enfim, esse é o meu único comentário. Se quiserem deixar mais alguma coisa no YouTube, pode deixar. Vamos orar então. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita paz. Agradecemos, Senhor, por termos ouvido essa palavra, sem sermos perseguidos, sem sermos torturados, sem sermos mortos, Senhor. Agradecemos pela tua graça que repousou em nós mais esse dia. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a todos esses que ouviram essa palavra. Que essa palavra possa penetrar no coração deles, Senhor, e assim possa fazer morada no coração deles. Para que assim, Senhor, você também possa fazer morada. Peço que o Senhor nos abençoe mais esse dia e nessa semana. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém.